1 Reis, capítulo 4, 29 a 34. Posso ler? Sim. Deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência, como a areia que está na praia do mar. Era a sabedoria de Salomão maior do que a de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, Israelita, e do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol, e correu a sua fama por todas as nações em redor. Compôs 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano, até o isopo que brota do muro. Também falou dos animais, das aves, dos répteis e dos peixes. De todos os povos vinha gente a ouvir a sabedoria de Salomão, e também enviados de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Por favor, Renato, olhe. Senhor Deus e Pai, te agradecemos porque estamos aqui reunidos em teu nome. Somos gratos por tanto, Deus. Mas eu louvo agora que a ti, que o Senhor esteja com o cabelo nesta noite, que o Senhor traga a tua mensagem para nós por meio dele. Em nome de Jesus, eu peço e sabendo que o Senhor nos ouve, eu agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Já falei bastante aqui de Salomão, das atividades dele. É bom a gente sempre lembrar que ele era uma pessoa especial. Era uma daquelas pessoas que tinha muito papo da gente poder conversar, conhecer de tudo. Se fosse hoje, talvez desde enfiar a linha na agulha até como saber o funcionamento do motor de uma McLaren, vamos dizer assim, né? Então Salomão era um camarada muito especial, pessoa que possivelmente muita gente gostava de conversar com ele, entendia de vários assuntos, ele era muito inteligente, como lemos, né? Mais sábio que muitas pessoas, sabedoria tanta que ele pôde construir casas, jardins, palácios, o templo também, falou, escreveu na palavra de Deus, né? Sobre plantas, animais, aves, peixes, tantas coisas que a gente acabou de ler aqui. E escreveu muitos provérbios, escreveu o livro de Eclesiastes, Cantares, e alguns salmos também, que Salomão acabou escrevendo, inclusive Salmos 72, que é um salmo messiânico, né? Mas eu quero hoje falar aqui do verso 31, começar a falar desse verso 31, de uma pessoa, de pessoas aqui especiais, mas especificamente esse tal de Etã. Eu estou sem óculos aqui, mas por favor, Renato, leia de novo o verso 31. Era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, Israelita, e do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol, e correu sua fama por todas as nações em redor. Fala o nome de algumas pessoas aqui, eu andei pesquisando para saber quem era, para a gente poder detalhar um pouquinho melhor a respeito desses servos aqui. Parecia que estava tendo uma concorrência de quem que era o homem mais sábio ali, mas a palavra fala que é justamente Salomão. Mas tinha uns ali que estavam ao alcance de Salomão. Tem passagens que eu andei pesquisando que colocam esses 4 nomes juntos, dizendo que era do mesmo pai. Tem outras que colocam eles separados, com o nome de outro pai. Mas eu quero frisar que são 4 pessoas que estão dizendo aqui que são inteligentes e são sábios.
E tem passagem que fala de um outro quinto ainda, de uma outra pessoa, talvez não seja tão sábio, né? Mas era uma quinta pessoa que falava junto com esses nomes aqui. E quem que é esse Etan? Aqui praticamente nós vamos tratar, porque eles estão separados. Os outros 3 nomes estão dizendo que são filhos. E o Etan aqui não está dizendo que é filho desse outro nome. Mas já pensou? 3 irmãos serem sábios, inteligentes, na mesma casa? Como que seria na hora das refeições, né? Como que seria o papo na hora das refeições? Se fossem hoje os engenheiros, né? Construir os viadutos. Se fossem médicos, né? Estavam falando de suturas. Se fossem matemáticos, estavam falando de coisas da matemática. Mas 3 homens sábios falando de coisas importantes, mas sabe para quê? Falavam de Deus. E esse Etan que aparece aqui foi o que me chamou a atenção. Numa família, né, normalmente se existe um sábio, já é bastante. Se existem 2 ou 3, né, já é muito melhor. Então imagine a bênção que era essa família aqui de ter as coisas espirituais, no caso, né, para louvar, serem sábios para louvar a Deus nas coisas espirituais, né. Esse outro que eu talvez, que foi mencionado, que eu falei aqui, talvez não fosse tão sábio, né, mas também não era um burrico, né, que nem diz o Chaves, né, mas era uma pessoa que está na palavra de Deus, e toda pessoa que está na palavra de Deus, a gente tem que prestar bastante atenção. Eu às vezes brinco aqui, já falei para várias pessoas, por causa da Ivânia, né, que ela entrou 3 vezes na USP, né. Eu falo, nossa, a Ivânia entrou 3 vezes na USP. Também entrou na PUC, né? Era PUC, né? Mas ela nem deixou a PUC de lado, ela nem quis saber, né? E também entrou na OSEC, que eu entrei, né? A Ivani também estudou na OSEC. Acho que... A Marisa. Ah lá. A Roberta. Não lembro se foi a Rosana. Não, Marisa. né? A Rosana. Marisa. Então, para vocês verem, não porque a Ivana entrou 3 vezes na Universidade de São Paulo, nós também não fomos agraciados com outra universidade, né? Mas a inteligência desse Etan, como diz a palavra de Deus, chamou muito a minha atenção. Por quê? Nós vamos ver ao longo da passagem aqui, né? Vocês sabem quem era esse Etan? Alguém já tentou pesquisar? Já tinha lido, já pelo menos, quem era esse Etan? Alguém se arrisca? Vou dar uma dica aqui. Será que alguém da família Moreira sabe quem era esse Etan? Ele lidava com música, né? Exatamente. Era uma pessoa que lidava com música. Era uma pessoa, um servo de Deus que lidava com música. Era um cantor. Ele tocava vários instrumentos. Harpa, símbolos, que são aqueles pratos, né, que colocam nas mãos assim para... Bom, isso daí eu não posso dizer muito, né, mas para acompanhar a música, né? Então era um servo de Deus afinado na música, pode-se dizer assim. Tocava trombeta também. Uma pessoa assim dedicada para Deus, para servir a Deus no louvor. Ele era conhecido também como Gedutum ou Etan. Talvez alguém também já tenha ouvido falar de Gedutum, porque ele também serviu na época de Davi, servia no tabernáculo, e na época de Salomão ele estava servindo no templo. Então, conforme também a arca ia ser transferida de um lugar para o outro, tinha todo o ritual das músicas, e Etan era essa pessoa que conduzia tudo isso daí. Então, como era uma pessoa importante para a glória de Deus, para o louvor, para servir
no templo. A gente fala, poxa, mas era um serviço normal. Chegava lá, né, os seus Moreiras aí, só tocar. Mas e para estudar tudo isso? Né? E para estudar. Por isso que ele era um homem sábio também. Ele tinha muitas coisas para poder aprender e poder ensinar. E era uma pessoa que já vinha desde lá do tempo de Davi. Então a sua paixão pela música, eu fico pensando, e nós? Que paixão que nós temos para louvar, para engrandecer o nome de Deus? O máximo que eu fiz aqui já foi fazer a abertura, né? Sempre fora de ritmo. Não tinha outro para fazer, né? Mas eu fazia, entendeu? Juntava eu, às vezes o Chico. Então nós estávamos fazendo no começo da igreja. Também naquela época não tinha filmagem, né? Para saber os foras que às vezes a gente dava. Mas qual é a minha responsabilidade diante de Deus comparado a Etan? Eu tenho uma responsabilidade. Etan era um músico. Ele tinha a responsabilidade de colocar todas as coisas de Deus para o louvor. Então, quando a gente chega aqui na igreja, o tempo que já foi de ensaio, o tempo que foi de poder preparar as músicas, né? Às vezes falta um, falta outro, mas esse tempo é o tempo necessário que o pessoal aqui do nosso louvor tem para levar-nos a adorar a Deus na parte musical. Etan foi uma pessoa que transmitiu para os seus filhos tudo aquilo que ele aprendeu. Então os filhos de Etan também tocavam instrumentos, eles faziam parte do louvor, talvez cantavam. E olha, fiquei pesquisando também, os descendentes de Etan foram tantos que passou de geração em geração, e até na época do exílio, quando eles estavam voltando do exílio, o nome de Jedutum, de Etan, é falado lá em Neemias. Uma pessoa que chegou para a sua família e falou, olha, a nossa solução, além de louvar a Deus e cantar, é andarmos nos caminhos do Senhor. Então, um descendente após o outro, uma família após a outra, foram para o exílio e voltaram. A palavra de Deus diz em Neemias que eram descendentes de Etan. Então a importância dessa pessoa na palavra de Deus serve para nós, né? Já temos aí uma certa idade, outros mais novos, é evidente, mas como que será a nossa trajetória? Como que vai ser os nossos descendentes servindo ao Senhor? Então imagine só, o povo judeu indo para o exílio, tendo aquela incumbência ainda de poder servir ao Senhor na parte musical. Então, para nós, como que a gente serve ao Senhor nos nossos dons que Deus nos deu, como deu a Etan? Por que será que Deus dá dons a cada um? Né? Só para a gente vir à igreja, ou que nós temos coisa a mais para fazer no nosso dia a dia? E poder testemunhar da palavra de Deus, testemunhar para as pessoas. E Deus dá dons diferentes. A família toda que serve ao Senhor tem dons. E para a gente poder transmitir para os nossos filhos esse dom que nós temos, como Etan transmitiu para os filhos deles, como que deveria tocar, como que deveria ser a vida espiritual, é o que nós temos que fazer. Eu sempre ouvi falar que talvez o violino é um dos instrumentos mais difíceis de aprender. Vocês, é isso? Ou tem outros mais difíceis? Cada um tem sua dificuldade. Cada um tem a sua dificuldade, né? Então nós também temos as nossas dificuldades na vida cristã. É difícil a gente aprender um instrumento, mas é difícil também a gente deixar Deus
às vezes, trabalhar no nosso coração, porque a gente quer fazer, nós queremos fazer a nossa vontade. Então, se a gente consegue passar para os nossos filhos aquilo que a gente está aprendendo da palavra de Deus, como Etan passou para os filhos deles, não só instrumento, mas a vida espiritual. Já pensou, gente, quantos anos que passaram, né? Esse aqui nós estamos falando do começo dos reis ali, de Salomão. Quantos reis passaram por Israel? O exílio. Só o exílio foi 70 anos. Ainda tinha pessoas da família de Etan ali, firmes, né? Na função que eles tinham de poder levar o povo a louvar ao Senhor. Já falei que ele era uma pessoa estudiosa, para ele poder fazer tudo isso. E ele, no final da vida dele, eu, um tempo atrás, falei daquela pregação sobre o bastão, né? Então, Etan levou o bastão dele até o final e conseguiu transmitir para a família dele todas essas coisas que ele aprendeu. A corrida não foi em vão. E o Salmo 89 também é um salmo messiânico. Nós não vamos lê-lo agora, mas pelo menos procura ler lá em casa, Salmo 89. Vocês vão ver lá que tem o nome do Etan. E o Salmo 39, o Salmo 62, foi escrito por Davi, mas para ele. Por quê? Ele tinha um dom tão especial que Davi escreveu para ele poder tocar aquela música no salmo que ele estava escrevendo. Então, às vezes o pastor Antônio Carlos fala assim: irmãos, precisamos de alguém para fazer tal serviço ou tal obra. Por quê? Ele sabe que alguém especial vai fazer aquilo lá. Alguém especial vai conseguir fazer aquilo lá. E às vezes a gente não consegue alguém especial para fazer aquilo. Mas nós precisamos atender o pedido do pastor, como os filhos, os descendentes de Etan conseguiram atender aquilo que o pai transmitia para eles. Então, família que louva unida, para os Moreiras, né, permanece aí unida, por favor, hein? E nós que temos que louvar ao Senhor com as nossas vidas espirituais, devemos também estar unidos no Senhor. Como que nós utilizamos o nosso dom? Volto a perguntar, né? O que eu tenho para dar para o Senhor? O que eu posso fazer diariamente para o Senhor? Ele até fez algo maravilhoso, que era a música. Quem conhece música, quem canta mesmo, né, sabe que louvar a Deus é algo muito especial. Então, que nós possamos, o dom que Deus nos deu, poder utilizar como esse louvor, né, que Deus deu para Etan. Mateus 26:30, por favor. O Renato de novo. Mateus 26:30. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus também cantava, né? Num dia ali especial, por ele com os discípulos cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. Então, como é importante o louvor, o cântico na nossa vida. Às vezes a gente canta pouco, alguns só cantam na igreja, na hora do louvor. O louvor alegra o nosso coração. O hino alegra o nosso coração. Esses salmos foram feitos para serem cantados, né? Então, numa hora de sofrimento, que Jesus já estava indo para a morte, para morrer no nosso lugar, ele teve o tempo ainda de cantar um hino de louvor ao Senhor. Efésios, por favor, Renato, capítulo 5, o que a palavra diz para nós? Efésios 5.
18 e 19. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Então essa foi uma passagem escrita para nós, falando entre vós com hinos, salmos. Sabe que nós fazemos isso? Fazemos pouco, né? Então às vezes dá a palavra para alguém, ó, vou ler uma palavra, vou ler um salmo para você. A gente às vezes faz pouco isso, mesmo por telefone. Então Paulo escreveu aqui para nós, olha, falem, se encham do Espírito com louvor, cantando, se encham do Espírito no seu coração com hinos e cânticos de louvor. Um segundo personagem que eu quero falar aqui, que eu já falei um pouco outras vezes aqui, é sobre a rainha de Sabá. Já mencionei, algumas pessoas sabem, nós já lemos a respeito da rainha de Sabá. Nós não vamos ler aqui, porque eu vou ler uma passagem no Novo Testamento a respeito da rainha de Sabá. Mas lá em 1 Reis, que a gente já leu outras vezes, né? No capítulo 10, de 1 a 13, fala da rainha de Sabá. Então, ela veio de longe, só para conhecer a sabedoria de Salomão, só para aprender o que Salomão poderia dizer. Ela ficou maravilhada, nós já comentamos sobre isso daí, da grandeza de Israel, da grandeza do poder de Deus, da grandeza das coisas que ela viu ali. Agora, quando ela voltou lá para a terra dela, quando ela voltou para a casa dela, não sei o que ela foi pensando pelo caminho. Eu fiquei imaginando algumas coisas. Eu anotei algumas coisas aqui, ó. Que todo aquele tesouro que ela trouxe para Salomão, e todo aquele tesouro que ela ganhou ainda de Salomão, não valia mais nada para ela. Por que não valia mais nada? Porque o que ela aprendeu de Deus, com aquele tempo que ela ficou lá com Salomão, era muito maior do que todo o tesouro que ela levou ou trouxe de volta. Né? Apenas 13 versos ali, ela viu a grandeza de Salomão. E nisso daí ela aprendeu, olha, eu acho, estou falando por mim agora, tá? Não está escrito na palavra. Eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa para levar aquilo que eu vi lá para o meu povo. Eu acho que ela pensou assim. O sentido da vida era outro, não era mais o tesouro. O sentido da vida para as pessoas que ela tinha que transmitir, aquilo que ela viu de bom, tinha que ser as grandezas de Deus. Ela com certeza pensou, com certeza, eu preciso levar a palavra de Deus para o meu povo. Como será que ela ia levar a palavra de Deus? Sendo rainha, ela podia falar, vou fazer um decreto, né? Olha, todos aqui do meu povo têm que servir a Deus. Todos. Então já coloca lá, já bastava, né? Já era rainha, os súditos tinham que obedecer. Outra coisa que eu pensei aqui também, que ela deveria, ou poderia, construir um templo. Ela já sabia a palavra de Deus, ela poderia naquele tempo explicar para algumas pessoas ali a palavra de Deus, e naquele local poderiam fazer um culto e falar da palavra de Deus. Ou ela poderia falar, que nem a gente diz aqui, de boca a boca. Cada um precisa pregar o nome de Jesus. Se ela falasse para um, esse um ia falar para outro, esse outro ia falar para outro,
e ia se encher o país dela novamente, né? Ia encher o país dela com a sabedoria de Deus. Ou ela falaria para um pequeno grupo de missionários que passaria para o país. O Raul quer mostrar disso, né? Pessoas ali ouvindo a palavra. Olha, agora vocês têm que passar pelo nosso país para ouvir, para transmitir a palavra de Deus. Pensei em várias coisas, como que ela poderia fazer isso. Trazer cada um para o palácio. Olha, eu fui lá em Israel, aprendi que nós temos que servir o Deus vivo. Falar para cada um. Então, irmãos, o que será que ela fez? A palavra de Deus não está dizendo o que ela fez, mas eu tenho uma ideia aqui do que talvez ela tenha feito. Ela falou de Deus, irmãos, com a vida dela. A vida dela é que ela pôde falar da palavra de Deus. Assim é que nós devemos ser, com a nossa vida, falar da palavra de Deus. Orar por alguém, chamar alguém, que eu falei lá, para a gente ler o salmo junto, ou escrever. Quero te dizer um salmo aqui. A vida da rainha de Sabá foi diferente para aquele povo lá. Agora vocês sabem por que eu cheguei a essa conclusão? Não sei se vocês vão concordar comigo. Cadê o Renato novamente? Mateus 12, 42. Em Lucas também tem a mesma passagem, mas por favor, Renato. Mateus 12, 42. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis, aqui está quem é maior do que Salomão. Eu cheguei a essa conclusão por causa desse verso, que a vida dela foi transformada para poder explicar de Deus para as pessoas em volta dela. Jesus aqui falou muito bem dela. Salomão tem vários capítulos que você ouve a história de Salomão. Em apenas 11 versos você vê que aquela rainha de Sabá, ela escutou a palavra de Deus. Não foi lá só por causa da riqueza. A palavra de Deus foi guardada no coração dela. Ela testemunhou para outras pessoas. Por quê? Está aqui, ó. E a rainha do sul se levantará no dia do juízo para condenar aqueles que Jesus estava pregando ali, aquela geração que não queria saber da palavra de Deus. Então, para uma pessoa estar junto, depois, para condenar aqueles, ela só pode ter tido um bom testemunho, uma boa vida espiritual, ter uma vida digna diante de Deus. Dá a entender isso. Não sei se alguém discorda, mas a vida espiritual, a vida exemplar da rainha de Sabá foi algo assim maravilhoso, para poder levar a palavra de Deus no país dela, na nação dela. E está escrito aqui, Jesus falando da rainha de Sabá, que ela estaria presente no dia do juízo. O testemunho que ela pôde dar. Como é importante, irmãos, nós termos uma vida espiritual de acordo com a vontade de Deus. Como que a gente vai descobrir isso? Lendo, na palavra. Lendo na palavra. Orando, pedindo discernimento para Deus. Deixando o Espírito agir na nossa vida. Fazer a vontade de Deus. Saber que aquilo que eu estou fazendo, pode ser a música lá
dos instrumentos do Etan. E eu aqui, uma pessoa, limpando as cadeiras, abrindo a porta, fechando a igreja. A vida espiritual, ela tem que ser boa e de acordo com a vontade de Deus. Então, duas pessoas, Etan e a rainha de Sabá. O que as pessoas fizeram para Deus? Eu acho que mexeu com a vida de muitas pessoas. Ela foi lá no caso para ouvir a grandeza de Salomão, mas ela engrandeceu o nome de Deus. Etan estava lá no templo, servindo ao Senhor. Salomão conheceu Etan. Não sei quanto tempo que eles viveram juntos ali, mas a vida exemplar daquele músico, daquele servo de Deus, serviu para levar os seus descendentes a louvar ao Senhor. Então não foi a vida deles só que foi marcada pelas atitudes de Salomão, mas a vida de outras pessoas é que foram marcadas pela vida da rainha de Sabá e de Etan. O que é a nossa vida? O que nós temos marcado, na vida das pessoas? E será que as pessoas olham para nós? Será que nós estamos marcando a vida de outras pessoas? Nós estamos fazendo de boca a boca, divulgando a palavra de Deus? Estamos testemunhando para falar da palavra de Deus? Será que nós já falamos de Jesus hoje? Ontem de ontem? Nós vamos falar amanhã? Nós vamos permanecer firmes com o Senhor para podermos testemunhar de Jesus. Então lembrar, irmãos, que em poucos versos daqui, da genealogia de Etan, que fala do que ele fez, em poucos versos da palavra que fala da rainha de Sabá, eles transformaram vidas. Então nós precisamos fazer isso. Pessoas que sirvam a Deus, que sejam transformadas por Jesus, que possamos transformar outras vidas. Então, quando vocês lerem de novo essas passagens, lembrem dessas duas pessoas. Etan, um grande sábio, e a rainha de Sabá, que também era sábia. Renato, por favor, ore por nós de novo. Obrigado, Senhor, pela mensagem que por meio do pastor que o Senhor nos trouxe hoje. Essa mensagem cai no consolo dos meus irmãos queridos aqui, que frutifique nas nossas vidas, que possamos entender o exemplo hoje aqui trazido para cada um de nós. Possamos falar de Jesus com intrepidez, com disposição, sabendo, Pai, que a mensagem é tua e nós somos o instrumento que o Senhor usa para trazer a mensagem de salvação. Obrigado por Jesus, obrigado pelo pastor que hoje nos trouxe a mensagem, obrigado por cada irmão de hoje. Nesta semana, Deus, possamos falar de Jesus e de salvação para aqueles que ainda não te conhecem. Nos use como instrumentos e nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém.